Olá, mais uma vez obrigado pela sua companhia. Nós estamos chegando aí já no penúltimo vídeo do tema da série A Hora de Despertar. E hoje nós vamos falar sobre despertando para buscar a vontade do Senhor. E continuamos no texto de Efésios 5, versos 15 a 17, que diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Bom, todos nós queremos acertar, queremos fazer planos baseados naquilo que Deus quer para as nossas vidas. Fazer planos é muito importante para se poder alcançar objetivos, alcançar alvos, mas nós devemos submeter esses planos à vontade de Deus. Planos para casamento, planos para negócios, a gente sempre quer saber qual a vontade de Deus. Eu caso ou não com essa pessoa, eu faço essa viagem ou não. Então é pouco provável que exista um aspecto da vida cristã mais difícil de ser explicado e no qual os crentes estejam mais confusos do que essa questão de orientação divina. Porque nem tudo está muito claro nas nossas vidas, muito claro na Bíblia acerca do que nós devemos ou não fazer. Geralmente a pessoa fica confusa nesse caso, sem saber qual é a vontade de Deus para o seu problema. O fato é que a orientação divina, ela é muito simples para quem tem um coração disposto, para quem está disposto a submeter os seus planos, os seus projetos à vontade de Deus com humildade. E aí a pessoa está pronta sim para receber as instruções que Deus tem para ele. E nós precisamos sim saber qual a vontade de Deus e o que fazer para saber a vontade de Deus. Primeiro, você deve estar livre de todo pecado oculto. O crente que busca a orientação de Deus, ele não pode estar abrigando nenhum pecado no coração. Isso no Salmo 66, 18 diz que se no coração contemplar a vaidade, a iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Isso é o que o salmista diz. Isso significa que conhecer a vontade de Deus é consequência de um estilo de vida, de um jeito de viver. É resultado de uma vida que é consagrada a Deus. Então, Deus ele tira a venda dos olhos para que a pessoa possa entender, que ela possa compreender qual é a sua vontade. Porque quanto mais perto de Deus, melhor compreendemos a vontade dele para as nossas vidas. A Bíblia fala que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir, mas as nossas iniquidades, elas põem um bloqueio, elas fazem separação entre nós e Deus. Segundo, você deve desejar conhecer a vontade de Deus. O crente não pode ter a menor inclinação pessoal em relação a outro curso de ação que não seja essa. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Sua vontade deve ser como uma agulha de uma bússola, sempre apontando para a direção da vontade de Deus. O salmista diz: agrada-me fazer, Senhor, a tua vontade. E como parâmetro, é claro, nós sempre teremos as Escrituras. Fazer a vontade de Deus, tomar as escolhas certas. Qualquer pessoa que verdadeiramente teme ao Senhor, que verdadeiramente anda nos caminhos do Senhor, tem compromisso com Deus, ele tem a vontade de Deus como prioridade em sua vida. Por isso, ele não se lança em qualquer aventura antes de fato saber, ter clareza da vontade de Deus naquele empreendimento, naquela decisão, naquela escolha que ele está tomando. E em terceiro lugar, você deve abrir mão de um plano B. Para obtermos a verdadeira orientação de Deus, não podemos ter nenhum plano separado da vontade de Deus. Plano B significa, na verdade, incredulidade naquilo que Deus diz, na orientação de Deus. Bom, se não der certo, eu vou por aqui. Então, é um exemplo claro, é o exemplo de Sara, né? Esposa de Abraão. Deus fez promessa a Abraão
de que lhe daria um filho, mas o tempo foi passando e ela tinha um plano B, ela tinha uma carta na manga. Então ela sacou essa carta na manga, dando a sua escrava para ter filho através, não é, daquela escrava, e não de acordo com o plano e a promessa de Deus para a vida dela. E quando a falta de fé, ela tenta resolver um problema, ela cria outro maior, como nós vimos isso claro na história de Abraão e Sara. Deus, ele quer fazer a sua vontade da sua maneira e no seu tempo. Ele quer fazer a sua vontade, mas não, muitas vezes, não se enquadra do nosso jeito. Deus não precisa da nossa manipulação. Deus não precisa de nós para realizar a sua vontade. Ele irá fazer do seu jeito e no seu tempo. E cabe a nós respeitarmos essa decisão divina. E em quarto, você deve aceitar o método de Deus. O crente não pode ter ideias preconcebidas a respeito do modo de como Deus lhe dará a orientação, né, solicitada. Ou seja, só é de Deus se for assim. Ó Deus, o Senhor vai fazer isso, e começa a dar direções, na verdade, a Deus, em vez de receber direções de Deus. E, por último, você deve confiar na fidelidade de Deus. Temos que confiar totalmente na fidelidade de Deus. Confiar na fidelidade de Deus é crer que Ele ouve e atende aqueles que procuram conhecer a sua vontade. Em Hebreus 11:6 diz, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. O apóstolo Pedro, na verdade, ele escreveu sobre os ouvidos atentos do Senhor, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, os teus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Podemos ter essa mesma certeza que Pedro. Deus não só ouve nossos pedidos, como nosso coração. Ele ouve o nosso coração. Ele ouve o que desejamos, como também sabe do que nós precisamos. E muitas vezes, Deus não faz as coisas que nós desejamos, mas não falha em fazer aquilo que nós precisamos. Eu não sei qual é a necessidade hoje de direção para a sua vida. De repente, você está procurando uma direção de Deus para uma área específica da sua vida. Então, espere em Deus, ouça Ele, converse com pessoas que andam com Deus. E de alguma maneira, Deus vai falar. E quando Ele falar, Ele trará paz ao seu coração na decisão que você vai tomar, na escolha que você vai fazer. Esse é o desejo do meu coração. Espero que essa palavra abençoe sua vida. E também, se Deus falou ao seu coração, 3 coisas não esqueça de fazer. Primeiro, celebre. Segundo, obedeça. E terceiro, compartilhe. No decorrer da semana, no decorrer dos próximos dias, alguém estará precisando de ouvir essa palavra. E eu louvo muito a Deus porque muitas pessoas têm compartilhado esses vídeos com amigos, com pessoas que ele sabe que precisa de ouvir uma direção de Deus para a vida dele. E assim, meu desejo é que também assim você o faça. Deus abençoe sua vida, compartilhe com sua célula, com seu grupo e, mais uma vez, receba a direção de Deus para o seu caminho. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.